nossas lições de hoje são Apocalipse 21, 1, 2 e 27 e Mateus 22, 12 e 14 e Apocalipse Revelado 896. Então Mateus 22, 12 a 14 diz assim: E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E Apocalipse 21, 1, 2 a 27 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Quanto ao que se diz na palavra que houve um que entrou sem estar trajado com a vestimenta nupcial, segundo Mateus 22, 11, 12 e 13, e que foi rejeitado, também se mostrou como isso se efetua. Há indivíduos que na vida do corpo contraem uma tal velhacaria que eles podem simular os anjos de luz. E então, quando na outra vida eles estão nesse estado hipócrita, eles podem também se insinuar nas sociedades celestes mais próximas, mas lá não ficam por muito tempo, pois quando eles lá percebem a esfera do amor mútuo, eles ficam aterrorizados e por si mesmos eles se precipitam para fora dessas sociedades. E então, no mundo dos espíritos, parece que eles foram precipitados, uns para Tântara, outras para Gena e outros para algum outro inferno. Então, o tema do sermão de hoje é sobre justiça, que é significado pela vestimenta nupcial. E depois do estabelecimento da nova igreja do Senhor, em 19 de junho de 1770, o Senhor concluiu no mundo espiritual a obra do juízo e da organização de um novo céu e de uma morada que Ele disse que iria preparar para nós. E terminada essa obra, Ele enviou os seus discípulos, como nós conhecemos lá na verdadeira religião cristã, para todo mundo cristão, a fim de anunciar o Evangelho de que o Senhor Deus Jesus Cristo reina e que o seu reino é para sempre. Era assim o começo de uma nova igreja no céu, tanto no mundo espiritual como na terra. E se cumpria assim também o que João previa no Apocalipse 21, onde é dito que ele viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, a criação de uma nova terra, na verdade, não é a formação de um novo planeta, como muitos pensam, mas o estabelecimento de uma nova igreja no mundo natural, visto que a primeira igreja já não tinha mais como durar, que era a igreja judaica, porque ela tinha as verdades, mas não tinha mais os bens. Então, a primeira igreja cristã chegava ao fim também, em consequência desse período onde os cristãos primitivos deixaram de ser perseguidos, né? E depois Constantino vem e transforma aquela igreja perseguida na igreja oficial do Estado
romano, né? Então, a partir desse momento em que as primeiras heresias começaram a entrar, e que o Senhor Jesus Cristo já não era mais reconhecido como o único Deus, né? Então, passou a não existir mais a fé genuína no Senhor Jesus Cristo e o verdadeiro amor ao próximo entre os seus membros, porque a igreja primitiva cristã, que era perseguida por fora, né, mas unida por dentro, agora passou a ser perseguida por dentro da própria igreja cristã, né? Porque interesses outros entraram em substituição aos interesses do Senhor na sua palavra. Então, essa igreja nova que o Senhor agora estava instaurando, ela era absolutamente necessária para que fosse restabelecida a ideia justa de Deus e o conhecimento da vida eterna. Porque nós vemos que a igreja precedente, que nós consideramos, né, a igreja velha, ela não tem mais esse conhecimento. E ela confunde, porque ela está com aquela ideia de 3 pessoas, né? E o texto que nós lemos então fala especificamente de como se dá o estabelecimento na terra dessa nova igreja. Porque uma igreja instaurada por Deus, quando a fé e o amor genuíno são recebidos na vida, é isso que foi representado pela visão que João teve na descida de uma cidade magnífica que vinha de Deus através dos céus. E ele viu essa igreja nova de 2 formas: uma cidade e depois uma noiva. A cidade na palavra representa a igreja quanto à sua doutrina. Por exemplo, Samaria representou a igreja israelita, Jerusalém a igreja judaica e depois também a igreja primitiva cristã. Sodoma representou uma igreja inteiramente pervertida pelo mal, e Babilônia uma igreja devastada pelo amor de si, o amor de dominar e assim por diante. Então, sendo a qualidade da cidade sempre de acordo com o estado espiritual da igreja que ela representa. E como se tratava de uma igreja nova que o Senhor estava instaurando agora, no lugar dessa primitiva igreja cristã, por isso a Jerusalém que nós tratamos aqui não é uma cidade terrena, mas uma Jerusalém nova que descia do céu e que foi chamada de Nova Jerusalém, nada tendo a ver com essa Jerusalém antiga, porque era uma igreja inteiramente nova, renovada, apesar de ser a continuidade da mesma igreja cristã. Ou seja, uma doutrina celeste, apesar de ser a mesma doutrina que o Senhor trouxe para os discípulos na letra da palavra. E essa doutrina celestial é que foi vista e representada por João na forma da Jerusalém celeste que descia do céu. Então, para se referir à conjunção que essa igreja nova tem com o Senhor, ela foi também vista, além de uma cidade, como uma noiva, preparada para as núpcias, no encontro do seu noivo e marido, que é o Senhor. Então, 2 coisas foram aqui referidas: a doutrina da igreja vista como cidade e a conjunção dessa igreja com o Senhor vista como uma noiva preparada para o seu esposo na boda, né? Então, sabendo desse significado, nós vamos agora refletir sobre o que significa essa visão de João, de uma cidade edificada de ouro, de pedras preciosas, né? Então, estar vestida como uma noiva significa estar vestida de uma vestimenta adequada para a boda, que é a vestimenta nupcial. E a igreja é vista assim quando nós, os seus membros, estamos preparados para sermos conjuntos ao Senhor. Essa vestimenta nupcial é a mesma veste de que a igreja, como noiva, estava vestida. E sendo a igreja um conjunto de pessoas em que existe a igreja individual,
onde o homem tem que unir em si o bem e a verdade. Então, para estar revestida, e nós estamos revestidos desta vestimenta, quando nós, os membros dessa igreja, fazemos parte dessa conjunção com o Senhor, porque nós aplicamos os ensinamentos da vida, e esses ensinamentos vão unir o nosso bem da vida, né, com as verdades ensinadas na palavra. Ou seja, se alguém está vestido da vestimenta nupcial, automaticamente ele vai participar dessa nova igreja, não somente aqui no plano natural, mas no plano espiritual. E se não estiver, não vai poder permanecer nela, como nós vemos nos Arcanos Celestes 2132, quando é dito: quanto ao que se diz na palavra, que houve um que entrou sem estar trajado com a vestimenta nupcial, e que foi rejeitado, também se mostrou como isso se efetua lá no mundo espiritual. Há indivíduos que na vida do corpo contraem uma tal velhacaria que eles podem simular como se fossem anjos de luz, e eles entram numa sociedade celeste. Então, quando na outra vida eles estão nesse estado hipócrita, eles podem também se insinuar nessas sociedades, né? Mas eles não ficam lá por muito tempo, porque quando eles são percebidos, né, e eles percebem a esfera do amor mútuo que reina lá, eles então decidem sair, porque eles não suportam aquela esfera, e eles se precipitam para o inferno correspondente ao seu estado interior, às suas afeições e os seus pensamentos que aqui foram nutridos no nosso mundo. Mas nós podemos nos perguntar: o que é essa veste nupcial que nos faz ser parte dessa igreja e preparados para as núpcias? O revestimento nupcial do Espírito é a vida de acordo com a doutrina, que é uma vida em justiça, como nós lemos no Apocalipse. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino representa as justiças dos santos. Por consequência, estar sem a veste nupcial é pretender estar na cidade santa sem levar uma vida justa e reta. E esse foi o caso daquele homem da parábola, que ao invés do regozijo foi excluído da comunhão e se viu em trevas e angústia. Então, a veste nupcial da noiva, que somos nós, nos faz preparados para as núpcias, que é a conjunção com o Senhor, que é o encontro com o noivo e o marido, a representação. A justiça na vida nos faz parte da igreja e aptos então a sermos conjuntos espiritualmente com o Senhor. E João faz uma referência a si mesmo, dizendo: eu, João, vi a santa cidade. Porque a própria pessoa de João também simboliza alguma coisa aqui, né? João representa o amor do Senhor, ou seja, o amor que nós temos a Ele. E isso pode ser visto claramente pelo que é dito a respeito dele, ou seja, que ele era o discípulo amado de Jesus. Não porque Jesus amasse menos os outros discípulos, mas porque João, representando o amor, era o símbolo daquilo que o Senhor mais amava na sua igreja. O amor verdadeiro, a caridade entre os irmãos, a afeição espiritual, a benevolência para com os nossos semelhantes. E isso é a coisa mais importante que nós temos na igreja. Mais importante do que a própria fé, que é representada por Pedro, ou então simplesmente as obras representadas por Tiago.
Portanto, é João quem vê a cidade, representando que é o amor cristão que faz os membros da igreja serem aptos a conhecer, perceber e receber essa igreja espiritual que está descendo agora para nós. João representa o bem do amor, ou seja, o bem da vida, o bem que é exercitado e praticado por nós em atos e nas palavras do nosso dia a dia. Então, quando um cristão exercita o amor para com o seu semelhante, ele passa a ter esse essencial vivo representado por João em si. E esse essencial tem a percepção da doutrina, pelo que ele próprio João diz: eu, João, vi a cidade santa. Então tem essa significação importantíssima para a igreja e para principalmente nós, membros da igreja. E quando isso acontece, a justiça reveste os seus atos, aqueles atos que nós praticamos externamente, e passamos a ser uma igreja no seu estado nupcial, preparada para ser conjunto ao Senhor. E nesse sentido, essa mensagem do Apocalipse, ela adquire uma importância vital para nós, se quisermos ser salvos, se quisermos de fato ser conjuntos ao Senhor e sermos verdadeiramente cristãos, fiéis no falar e no agir, exercitando o nosso amor para com os nossos semelhantes, através de palavras, pensamentos, atos, intenções, examinando a cada dia o nosso comportamento, as nossas atitudes para com os nossos semelhantes. O nosso falar e o nosso viver tem que ser um testemunho desse amor sincero para com o próximo. Temos de ser irrepreensíveis no que falamos e no que fazemos, para que o Senhor nos faça também irrepreensíveis também em nossos corações e mentes. Então, se as nossas palavras, os nossos atos não puderem ser provas vivas disso, é porque nós não estamos ainda preparados, revestidos dessa veste nupcial. Mas, infelizmente, somos intrusos na boda, cobertos com a capa da falsidade, do fingido amor, em vez da veste nupcial da vida e da justiça. E mais cedo ou mais tarde, o descaso, o desamor ou o desprezo que tivermos pelos nossos semelhantes vai se manifestar, e nós mesmos nos afastaremos da esfera celestial, porque os céus respiram o amor ao próximo. Os céus respiram o desejo sincero de prestar usos aos nossos semelhantes. A palavra nos diz em toda parte que seremos julgados pelas nossas obras e não pela crença que nós professamos. E nós seremos examinados, não só quanto às coisas grandes, mas também quanto às pequenas coisas, às mínimas coisas. No dia do nosso juízo, nós teremos de prestar contas de cada palavra fútil, de cada ato doloso, de cada pensamento maldoso, de cada sentimento rancoroso, de cada gesto de má fé, de cada desejo de ofender, e ainda mais, cada olhar de desprezo, cada virar de face por indiferença, cada franzir de nariz por superioridade e arrogância. Tudo, absolutamente tudo que fazemos aqui fica gravado para sempre na memória interior do nosso espírito. E um dia essa memória se abrirá diante de uma grande congregação. Cada registro haverá de ser visto claramente, como a roupa que nós vestimos, apresentando a luz de um sol espiritual, cujo brilho é 7 vezes maior.
seremos expostos, revirados pelo avesso, e vamos aparecer no mundo dos espíritos tal qual realmente tínhamos sido aqui nos nossos interiores. Se feito algum mal por ignorância, isso não nos será imputado. Se tivermos falado algo e magoado alguém sem querer, não será considerado, porque não houve intenção no nosso coração. Mas se tivermos feito o mal de propósito deliberado, ou mesmo o bem por algum interesse egoístico, pronunciando palavras verdadeiras e aparentemente bondosas, mas com intenção de ferir o nosso irmão, como os que falam por indiretas ou por insinuações caluniosas, isso vai aparecer claramente nos nossos externos, lá no mundo espiritual. Porque agir clandestinamente para causar contenda, falar as ocultas, para espalhar discórdia, tudo isso se conhecerá perfeitamente na luz do mundo espiritual. Como é dito em Lucas 12:2, nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Essa manifestação dos interiores da nossa vida foi representada pela abertura do livro da vida, pelo qual seremos julgados, como está no Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Assim, se os nossos atos e palavras tiverem sido interiormente maus, a nossa justiça será pior do que trapos de imundícia, gases e tecidos cheios de sangue e pus, como se revestiam as feridas dos leprosos. No dia da nossa prestação de contas, seremos como aquele que foi encontrado sem a veste nupcial, porque está dito no Apocalipse 21, e não entrará nela, na cidade santa, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, a nossa responsabilidade é muito grande. Conhecemos a implicação de uma palavra maldosa que pronunciamos, de um gesto rude, uma atitude grosseira ou de soberba, que às vezes temos e muitas vezes não damos importância. Mas se sabemos que a coisa é assim, mais responsáveis ainda nos tornamos, e portanto menos complacência haverá em nosso julgamento, porque com a medida que tivermos medido, nos medirão também. E se nós, de propósito confirmado, tivermos feito o mal, estaremos nos distanciando não só do irmão a quem odiamos, mas de toda a congregação do céu. Não podemos então abraçar os céus e maldizer o nosso irmão. Não podemos beijar os anjos e chicotear o próximo com a nossa língua. A veste espiritual é nada mais, nada menos que o revestimento externo das nossas intenções e pensamentos internos. O nosso espírito se veste daquilo que o nosso pensamento pensa e se nutre do que a nossa vontade deseja. E no dia da nossa partida para o plano espiritual, dependendo da nossa vida aqui, nós vamos estar vestidos ou de fino linho, que é a vestimenta dos santos, ou estaremos como maltrapilhos, mal cheirosos, fingindo sermos cristãos, lobos em pele de cordeiro. A nossa morada eterna está sendo edificada agora mesmo, hoje, amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. E a nossa sorte está sendo determinada por nós mesmos,
a cada instante que passa, mais perto o dia de enfrentamento do nosso juízo está. Mais urgente então se faz refletir sobre as nossas atitudes, examinar os nossos pensamentos, as nossas intenções e suplicarmos ao Senhor auxílio para sermos reformados, para sermos regenerados. A mensagem da nova igreja nem sempre é uma mensagem agradável de se ouvir. Na verdade, na maioria das vezes, nós ouvimos coisas muito duras, porque nós temos que enfrentar esses males dentro de nós, essas falsidades. E essa mensagem desagrada, porque as doutrinas celestes, elas visam não nos iludir sobre o nosso real estado espiritual, mas nos fazer conscientes das nossas carências e dar para nós os meios para efetuar essas mudanças na nossa vida, para que alcancemos a vida eterna, já que esse plano natural é uma preparação para a eternidade. Então, elas nos lembram muitas vezes que somos mortos para que desejemos a vida. E não há vida eterna sem a morte do que é mortal, do mal e da falsidade em nós. Não há cura sem a dor. Não há paz sem a luta, sem a vitória. E diante disso, muitas pessoas acabam voltando atrás e procuram então o conforto de outras doutrinas cuja mensagem é mais branda, é mais tranquila, porque elas prometem a salvação imediata, sem lutas, sem transformação de caráter, apenas por coisas superficiais. São doutrinas que oferecem água com açúcar para curar uma gangrena espiritual. Então, infelizmente, há aqueles que deixam se seduzir por essas falsas doutrinas em busca de soluções milagrosas, ao invés de encarar de frente a sua responsabilidade com a reforma e com a regeneração. Então, nesse domingo, façamos um sincero exame em nossa consciência para que o Espírito de Deus nos mostre os acertos que precisamos fazer na nossa vida, firmando um compromisso real com o Senhor, no sentido de nos esforçarmos no caminho da nossa regeneração. Supliquemos a Ele coragem para mudarmos aquilo que precisa ser mudado em nós, e forças para trabalhar enquanto é tempo na vinha da nossa regeneração espiritual, porque não há justiça onde não há compromisso com a mudança, não há justiça onde não há compromisso com a transformação das nossas vidas. A mensagem foi dada, saibamos dar ouvidos a ela, pois a finalidade é a salvação das nossas almas. E que Deus nos abençoe, que nossos atos estejam revestidos da justiça e não haja na nossa boca mal algum, como diz o Apocalipse 22. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra.